Eu vou convidar vocês para a gente fazer uma respiração consciente antes da gente começar. Só para a gente aterrar no momento presente. Então só se coloca numa postura ereta, confortável. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Quando inspirar, traz a presença, a paz desse momento. Quando expirar, se esvazia de tudo que não é você, de tudo que você guarda, qualquer preocupação, ressentimento, enfim. Fica leve e vazio para esse momento. E é isso. Chegando mais uma terça-feira. Como toda semana, às 21h15, a gente se junta aqui para trazer um tema, refletir e meditar. Hoje o tema foi sugerido, né, por uma aluna, né, da Escola da Luz, e foi sobre crenças limitantes. Então, acho válido aí a gente refletir um pouco sobre esse tema. Vocês podem trazer aqui alguns pontos, algumas dificuldades que vocês têm, alguma crença limitante que vocês já identificaram em vocês, tá? E eu já peguei alguns que colocaram nos stories e a gente vai falar um pouquinho, né, trazer um pouco da visão da sabedoria universal frente a isso, né? Um pouco de conhecimento de PNL, de programação neurolinguística e da própria psicologia, né? Como é que isso pode ser enxergado. Mas de forma muito livre, né? Sem nenhum tipo de metodologia aí. Primeiro, quando a gente olha, né, para um sistema de crença, para a crença limitante, a gente pressupõe que existe um sistema de crenças, né? A gente pressupõe que tem um conjunto de formas de ver a vida, de se perceber, né? Na verdade, de se enxergar, de enxergar a vida, de enxergar as situações, enfim. Então, o sistema de crenças nada mais é do que uma faculdade da nossa mente, de uma faculdade da nossa psique, ou seja, de uma parte da nossa mente, né? Então a nossa mente tem memórias, tem a capacidade de refletir sobre algo, de pensar sobre algo, tem a capacidade também, né, de ter um sistema de crenças, né? Uma combinação de formas de enxergar a vida e situações, né? Então cada pessoa vai olhar para uma situação e vai ter uma perspectiva diferente dessa mesma situação. A prova que a gente não percebe as coisas como elas são e a gente vê de acordo com o nosso sistema de crença é que você vai olhar para uma situação, colocar 10 pessoas para descrever essa situação e cada uma, né, vai ter uma visão totalmente diferente. Então, basicamente, o sistema de crenças é isso que faz a gente, nosso circuito interno, vamos dizer assim, que permite que a gente enxergue a vida de uma determinada forma. Enxergue situações, pessoas, a gente mesmo, enfim. E como é que nascem esses sistemas de crença, né? Antes da gente discutir sobre essas crenças limitantes,
vamos olhar assim, né, para a nossa mente, saber que parte da nossa mente tem um sistema de crenças ali. Essa mente, na verdade, esse sistema de crenças funciona como se fosse uma programação, né? Como se fosse um software de um computador. Então, o computador em si é uma máquina. A forma que ele opera está de acordo com o software dele, né? Então, esse corpo aqui é um instrumento. A forma que esse corpo opera está de acordo com esse software, com o sistema de crenças que cada um tem. Então, cada um vai operar nessa vida, nesse mundo, de acordo, né, com o seu sistema de crenças, com o seu software. Então, e a gente vai ver softwares livres e softwares bem corrompidos, né? Acho que você já teve algum tipo de problema que você levou para o TI do seu computador, porque ele não estava funcionando, pegou um vírus, enfim. E dentro desse sistema de crenças está totalmente aberto para que tenha esses vírus, né? Estou trazendo uma linguagem muito simples para que a gente vá construindo uma linha. Nesse sistema de crenças, né, tem uma parte que é consciente e tem uma grande parte que é inconsciente, né? Não sei se vocês já viram um desenho, mostra um iceberg gigante, né? É como se fosse assim, um iceberg, vamos lá, o iceberg representa esse dedo, né? E aqui está a superfície, está o oceano, né? Essa pontinha aqui, essa pontinha que está de fora é o nosso consciente. Isso tudo aqui, ó, debaixo da superfície representa o inconsciente da gente. Então, perceba, o nosso consciente é tudo que a gente está consciente agora. Tudo que a gente consegue, né? Se eu te pergunto o que é que você comeu hoje na hora do almoço, de repente você vai lembrar, porque é recente, está no teu consciente. Se eu pergunto seu nome, você vai lembrar, está no seu consciente. Se eu peço sua opinião sobre algo que você costuma vivenciar, você vai lembrar, porque está no seu consciente. Mas, de repente, se eu perguntar para você o que você comeu 3 dias antes do último Natal, você dificilmente vai lembrar. Sei que tenha sido um dia muito marcante para você. Então, coisas lá que estão... É muita informação que está ali nesse inconsciente. E é uma forma de defesa, imagina. Se tudo que está inconsciente você se torna consciente de uma vez, ao mesmo tempo, você vai ficar feito louco, é muita informação para você processar. Então, é um mecanismo de defesa da mente, né, esse inconsciente. No entanto, é muito importante que a gente vá se conscientizando de alguns aspectos inconscientes da gente, para que a gente tenha mais liberdade. Por quê? Porque eles nos limitam. A neurociência, a própria psicologia, né, argumenta que 95% das nossas decisões elas estão a níveis inconscientes. Ou seja, 90-95% do que você decide, das suas escolhas, da forma que você enxerga o mundo, está a nível inconsciente. Ou seja, você não está consciente daquilo que você está escolhendo, daquilo que você geralmente está decidindo, né? Então, é algo assim que é importante a gente analisar, né? Então, quando a gente olha, né, para esse sistema de crenças, a gente entendeu que tem uma parte consciente, tem uma parte inconsciente. O Jung, ele falava, né, que tem a psicologia analítica, ela fala que tem um inconsciente. Dentro desse... Tem tua mente aqui, né? Grandona. Aí tem uma parte pequenininha que é teu consciente. Tem uma parte gigante que é teu inconsciente. Parte desse inconsciente, ele é pessoal e parte dele é coletivo. Ou seja, parte desse inconsciente pessoal, ele é herdado do que tu viveu, né? Ele vem, é um acúmulo de informações, de dados, daquilo que você já experienciou. E o coletivo, né, do universo que você está inserido, né? Então, esse inconsciente coletivo tem todas as informações de todos os tempos que estão ali, naquela memória, que foram passados através da tua genética, né? Se você for mergulhar no teu inconsciente, você chega até o primeiro
de acordo com Jung, você chega de acordo com o primeiro homem da história. Mas é um trabalho bem complicado e esse não é o objetivo aqui, né? O objetivo é trazer de forma muito simples a gente olhar para aquilo que está limitando a nossa vida. Se você quiser cascavilhar todo o seu inconsciente, não tem para quê. Você vai gastar muita energia e não vai chegar a lugar nenhum, né? Então é importante que a gente olhe para esse inconsciente como uma forma de identificar aquilo que está limitando a nossa vida, que está nos fazendo sofrer, que está fazendo a gente gerar sofrimento para outras pessoas. Então, é olhar de uma forma muito simples. E agora a gente olha, né, para como nasce, né, esse sistema de crenças. Tem um comentário aqui de uma psicóloga, né, Sônia. Essas crianças podem ser inseridas na nossa vida na infância pelas crenças ou atitudes dos nossos pais. Essas crenças. Essas crenças podem ser inseridas na nossa vida na infância pelas crenças ou atitudes. Claro, com certeza, Sônia. Na verdade, né, os estudos mostram é que a grande parte do nosso sistema de crença, da forma que a gente enxerga a vida, veio na nossa primeira infância, né? 0 a 6, 7 anos, foi constituído grande parte, a base daquilo que a gente enxerga. Aí depois, outra parte dos 7 aos 12, muito importante, né? A gente ainda não tem discernimento nessa fase, então a gente acolhe tudo que é passado pra gente. Então, se alguém vai falar que o céu é vermelho, você vai acreditar que o céu é vermelho, né? Se alguém olhar e falar que a corda é uma cobra, você vai acreditar que aquilo é uma cobra. Isso vai se cristalizando, né? Então você ainda é uma esponja aberta, você não tem o senso crítico ainda quando você é criança. Então você vai absorvendo. E esse sistema de crenças, nessa vida, ele vai nascendo até na barriga da tua mãe, na tua gestação, né? Mas sendo que vai antes disso, porque vem da genética dos teus pais, dos teus avós, dos teus bisavós, tataravós, dos seus ancestrais, né? A constelação familiar, ela faz um trabalho nisso, né? Para analisar, né, teu sistema de crenças baseado nisso, né? Nessa tua ancestralidade. Então, sendo que tem um detalhe, né? O que é que te fez vir para essa família que você está hoje? Isso é um ponto interessante, que nem todo mundo vai acreditar nisso, mas também não vem ao caso, você pode acreditar ou não acreditar, não vai fazer diferença, né? Então, o teu corpo causal, que é chamado, né? Ele tem um karma ali. Então são tendências energéticas que você já tinha de vidas, vamos supor que você acredite, se você não acreditar não tem problema, que vem de vidas anteriores. Essas frequências vão te conectar com famílias, lugares, com um momento de nascer, de acordo com aquilo que você vibrou em vidas anteriores. Ou seja, você vai nascer numa família com como se fosse uma ressonância vibratória com aquilo que você já vibrava, né? Então, você não vai nascer numa família à toa. Dificilmente, pelo menos, né? Não faz muito sentido para mim, pelo menos. Então, esse teu corpo causal, ele já vibrava isso de vidas anteriores. É uma memória kármica, né? Mas se você não acreditar nisso, não tem problema. Esquece isso de vidas passadas. O fato é, você vai trazer uma herança genética. Você tem uma tendência, não necessariamente você vai enxergar dessa forma, você tem uma tendência de enxergar a vida de uma forma muito parecida com teus ancestrais, tá? Então, você olha, né, e fala assim, poxa, meu sistema de crenças nasceu antes de eu nascer. É verdade. Antes do teu corpo vir ao mundo, esse sistema de crenças já estava sendo formatado, né? Então, mas ele se enrijece muito. Por isso que é interessante a gente olhar para a nossa primeira infância. Vai crescer mais, vai crescer um pouco mais na segunda infância, né? E as experiências da tua vida, né? Você vai tendo experiências na vida e vão formando novas formas de pensar, né? Então, de repente, você não está mais na primeira nem segunda infância, tem seus 20 e poucos anos, e você, de repente, dá de cara com um professor que você tem uma admiração muito grande na faculdade.
você, poxa, é um exemplo para você esse professor. E ele vai falar que o partido político da direita é o partido certo e o partido da esquerda não é, por isso, isso e isso. E de repente, você não tem nenhum senso crítico de política para discutir com ele, argumentar, e você vai absorver essa crença. Então esse sistema de crenças, eles vão nascendo, estão surgindo o tempo todo na nossa mente, né? O sistema de crenças que você tem hoje é diferente do que você tinha há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Mas algumas coisas vão continuando, vão permanecendo. Principalmente aquelas que estão lá no fundo do nosso inconsciente, né? Então, vamos lá, o que é que você viveu na tua primeira infância? Vamos supor que você escutou os seus pais falando para você não colocar o dedo na tomada, porque você vai tomar choque. E você levou umas palmadinhas na mão. E aquilo foi essa informação para o teu sistema de crenças é algo muito útil, né? Vamos combinar. É interessante a gente ter isso. Você não precisa mais botar um dedo na tomada para saber que aquilo dá choque, né? Então, isso foi útil. De repente, outra coisa útil, por exemplo, olhe para os dois lados antes de atravessar a rua. Isso foi útil para você, né? Cuide bem do seu dinheiro. Isso foi útil, né, para você. Cuide bem da sua energia. Isso foi útil para você. Agora, vão ter coisas que vão ser extremamente inúteis e, na verdade, vão atrapalhar a nossa vida, né? Então, vamos lá. Dinheiro é sujo. Quem tem dinheiro em excesso, geralmente são pessoas aí que mexem com tráfico, que roubam, que isso, que aquilo. Por quê? Baseado em quê, né? Então, isso vai sendo armazenado para você. Você escutou isso na infância, numa fase que a tua mente era uma esponja aberta, que não tinha uma peneira para filtrar o que vinha, né? O senso crítico não estava ali, o teu consciente não estava formado ali para criticar aquilo, e aquele conteúdo foi sendo cristalizado no teu sistema de crenças. E você vai cristalizando isso, né? Ou então, a mulher é inferior ao homem. Mulher inferior ao homem. Então, sempre que você vai competir vamos supor, uma vaga no teu trabalho, que surgiu uma oportunidade e você se sente totalmente capacitado, mas surgiu um homem, você já vai se auto-sabotar ali, porque você acredita que você é inferior ao homem, porque você escutou isso em casa, do seu pai, às vezes brincando, o lugar de mulher é na cozinha, e isso e aquilo. Isso foi firmando, foi cristalizando na tua mente, né? Então, são diversas coisas. Por exemplo, você vivenciou algumas coisas na sua vida que exemplo, você via o seu pai um cara extremamente controlador com sua mãe, com todo mundo, né? Totalmente fechado e não permitia aquela rixa em público de repente. Eu já vi muita gente assim, né? Muitos casais assim, sorriso em público, muito menos para outro homem, né? Então, você tinha uma mãe muito grosseira com você, na forma de tratar, na forma de... enfim. E você foi cristalizando isso, e aquilo se tornou um padrão, principalmente o pai e a mãe, né? Se a figura masculina e feminina na tua vida, a figura mais importante, vamos dizer assim, aquela que teve maior presença na tua infância, vão ser meio que teus parâmetros ali, né? Então, não é que você vai ser assim, mas você vai ter uma tendência de seguir esse caminho. É uma modelagem inconsciente de você repetir os padrões, né? Então você vai ter uma tendência, de repente, se você é uma mulher, você vai ter a tendência a buscar um homem controlador e ter do seu lado. E quando vem um homem que não é controlador, você se sabota. Você conscientemente você olha para aquilo e fala assim: meu irmão, eu não quero isso para minha vida. Isso para mim... não achei legal o que minha mãe viveu. Conscientemente. Mas no teu inconsciente ele vai te sabotar. Ah não, esse cara aí não é pra mim não. Muito bonzinho, muito isso, muito aquilo. Você vai se sabotando. Porque no teu inconsciente ele está aberto para pessoas que têm um padrão, que vão se comportar muito parecido com o teu pai, né? Então tá ali. E já vão ter casos, por exemplo, tem 2 filhas na família, né? Uma viu o pai, né? E conscientemente ela não concorda com aquilo, mas inconsciente está cristalizado aquilo. E outra filha
viu o exemplo do pai, filtrou bem, né? Ou foi para o inconsciente daquilo, aquele padrão, mas ela já cortou. E quando ela cortou, ela já se libertou desse padrão de crença, esse sistema de crença que estava na família dela. Então ela vai ter um relacionamento, de repente, com uma pessoa que não é controladora, que de repente é um relacionamento mais harmônico que a outra filha. Então, cada um vai experienciar essas vivências de uma forma diferente, né? Cada um vai tá enxergando isso baseado na forma, né, que viu. Eu estou vendo muita pergunta aqui, pessoal. Podem comentar, fiquem à vontade, mas eu vou pedir para no final vocês perguntarem de novo, tá? Porque de repente eu não vou conseguir subir tudo. Então, vão ter 2 filhos, né, que tinham um pai alcoólatra que batia na mulher e tal. Um vai olhar para aquilo e falar assim: cara, eu tenho uma aversão completa ao álcool, não quero nem esse cheiro de álcool. O outro vai falar assim: não, isso, inconscientemente isso é o padrão, eu vou repetir esse padrão. E você vai tentar seguir esse padrão, né? E aí tem o padrão da tua mãe também, que é uma pessoa muito dura, muito seca no trato com os filhos, enfim. E você de repente vai repetir esse padrão. Então é como se aquilo ali fosse cristalizando em você, né? Político é tudo ladrão, é tudo safado, quem é rico também, e dinheiro é isso. Você para ter dinheiro tem que trabalhar muito igual um burro de carga, e isso e aquilo, e você vai cristalizando aquilo, né? Aquilo vão sendo verdades para você. O fato é que esse sistema de crenças não vai permitir que a gente enxergue a vida como ela é. É como se, vamos lá, você é consciência. Você é a consciência. Consciência, leia-se também espírito. Você é espírito. Você não é mente. Sendo que tua base da consciência está aqui no meio da mente. Então, ela está vendo através das lentes da mente. Essa consciência está enxergando a vida através das lentes da mente. Sendo assim, você não vai ver as coisas como elas são. Você vai ver as coisas da forma que a mente está pintando para você. Dinheiro é sujo, é limpo, é o quê? Ele é neutro. Dinheiro é neutro. O relacionamento, tal, tem que ser de uma forma, não tem que ser nada. Quando você enxerga as coisas do jeito que são, você traz para quem está estudando os ensinamentos de Buda na vida prática, na Escola da Luz, tá concebendo bem isso. Ou quem fez o curso Lucidez, que está dentro da Escola da Luz, traz muito isso, né? Você não está enxergando a vida do jeito que ela é. Você está enxergando da forma que a mente está pintando. Aí você aplica a vacuidade. Ou seja, você olhar para uma situação sem dar sentido nenhum, sem julgar ela, sem analisar ela. Ela é do jeito que ela é. O dinheiro em si é neutro. Ele não é limpo nem sujo. Ele é. E você pode representar ele para você de uma forma específica. E isso é liberdade. Isso é liberdade. Você significar as coisas que você vê da forma que você bem entender, da forma mais harmônica possível, que gere menos sofrimento para os outros e para você. E maior liberdade, maior alegria, né? Então, é isso. Então a gente vai começar, né, a perceber que esse sistema de crenças corrompe a forma que a gente enxerga a vida. Muitas vezes não, né? Algumas crenças facilitam, outras são impeditivo, né? Então, quando a gente olha para esse sistema de crenças, a gente vai olhar para as crenças que são libertadoras e crenças limitantes, né? Que hoje é o tema. As crenças limitantes, como o nome fala, são crenças que nos limitam, são nossos limites internos, né? Então, cara, eu não consigo prosperar. Tem alguma coisa. A natureza é livre. A natureza é abundante. O homem que atrapalhou tudo, mas a natureza é abundante. Tem água em abundância, tem chuva, tem sol,
tem vento, tem tudo em abundância. O homem está desequilibrando, né? A busca de saciar o ego desequilibra um pouco, na verdade bastante, né? Mas se você olhar para a natureza em si, ela é abundante. Ela não tem um limite dela, né? Obviamente o limite do pássaro é ser pássaro. Então ele está cumprindo a natureza dele. O limite dele é não mergulhar no rio e nadar no rio, né? O limite do pássaro é ali, né? Dentro daquilo que ele pode fazer. E a gente pode fazer muito, o ser humano. A gente tem uma capacidade de realização muito grande, sendo que nos limitamos. Você pode olhar para pessoas na história, o que elas fizeram, né? Um Buda da vida, um Siddhartha Gautama, que na juventude falou assim: eu quero despertar a consciência e quero ajudar outras pessoas a despertar também. O que aquele cara fez, Jesus Cristo, ou que Steve Jobs fez, ou que outras pessoas fizeram, né? De repente umas foram para um caminho de acumular coisas e bens, e chega no final da vida aquilo tudo que acumulou não fez sentido nenhum. Mas a capacidade do homem está aí, né? Outras pessoas descobriram fontes de energia, por exemplo, Nikola Tesla foi um grande cientista, né? Ao meu ver, foi o maior cientista da história, sendo que ele foi encobertado, né? Pelos poderes ocultos aí dos Estados Unidos, enfim. Ele descobriu uma fonte de energia da Terra. Você pode pesquisar sobre isso. Que ninguém ia pagar um centavo para ter acesso a essa energia, só a instalação, né? Então, por quê? É do interesse da economia que aquilo prospere? Não, né? Então, ele foi limitado por fora, mas internamente ele não tinha limite. Ele acessava, né, as informações. Inclusive a mente é algo que nos atrapalha, essa mente concreta, de receber insight, inspiração, né? Você já deve ter recebido uma solução assim. E essa solução veio quando você estava com a mente quieta. Não estava quando você estava com a mente acelerada. Então, perceba, nós somos seres com um grande potencial, um enorme potencial. E toda a limitação vem da nossa mente. Então, eu tenho, por exemplo, eu abri a caixinha, né, e perguntei: compartilhe comigo suas crenças limitantes. Teve uma menina que falou que ela tem uma crença que deve ser algo assim, que ela deve ser sustentada pelos pais ou pelo namorado. Vê como isso enraizou, né? Certamente ela viu isso na mãe ou na figura feminina dela. Então, é assim ou não? Quando a gente olha para a vida como ela é, não é assim. Isso foi um limite criado pela sua própria, aceito pela sua própria mente, né? Então, a gente vai identificando essas crenças limitantes a partir daquilo que nos está impedindo de ter maior liberdade. Pô, o que é que te impede de ser independente? É tua própria crença de acreditar que é isso. Mas ó, que legal, você já identificou isso. Porque tem gente que está presa a nível consciente também. Eu não sou assim. E na prática é. Mas olha que legal, você desperta o consciente e do consciente você mergulha no inconsciente para limpar ele. Porque se teu consciente não conseguir enxergar isso, não tem quem faça, né? É como Platão, ou era Sócrates? Eu acho que é Platão. Minha mãe era parteira, mas ela era incapaz de dar luz a uma mulher que não tivesse grávida. Ou seja, quem não está afim de despertar, não adianta, você pode fazer o que você quiser para a pessoa. Bruna, seria uma crença limitante acreditar que evoluir dói? Sim. É uma crença limitante. Pode doer em alguns aspectos, mas vai te libertar de uma forma que... Porque querendo ou não, quando alguém tira teu melzinho, né? Quando um pássaro sai da gaiola, inicialmente ele sofre, porque ele está acostumado a ter a aguinha e a comidinha ali, na hora, né? Pelo dono. Mas ele não podia voar. Então, no início ele sofre. Ele pode sofrer. Mas depois ele pode voar, ele vai perceber que valeu a pena. Entende? Mas não necessariamente evolui dói.
Algumas coisas sim, você está muito apegado àquela forma de viver, de enxergar a vida, né? Você vai perceber que isso é mero apego. Você está, na verdade, preso, você não está livre. Deixa eu ver outras coisas que as pessoas falaram, né? Outras pessoas falaram que estavam se sentindo limitadas na profissão, outras se sentindo inferiores, né? Cara, eu conheci uma pessoa, né, que tinha um senso de inferioridade muito baseado naquilo que a irmã mais velha falava para ela. Vê que interessante isso. Uma pessoa normal, mas quando ela nasceu, a irmã mais velha era filha única, tinha toda a atenção dos pais. Quando ela nasceu, o que aconteceu? Essa filha única, com ciúme e com inveja de criança, acontece, né? Começou a rebaixar com tudo que ela fazia. Você não presta, você não sabe, você não é isso, você é feia, você é isso, você é aquilo. E ela cresceu como uma criança com péssima autoestima, né? Com muito baixa autoestima. Então, você veja, né? Não é só os pais. Pode ter sido alguma situação na tua vida, né? Então, essa baixa autoestima, você só é. Quem criou o padrão de beleza, padrão de potência, foi a sociedade, né? De repente você se acha feio, feia, tal. Quem criou esse padrão de beleza? Quantas pessoas têm uma autoestima tão grande, totalmente fora dos padrões da revista, né? Mas tem uma autoestima tão forte, e tem pessoas que naturalmente estão dentro dos padrões da revista e tem uma baixa autoestima, que você olha para essa pessoa assim e fala, caramba, diziam que Cleópatra era feia pra caramba, né? E ela tem um poder de sedução incrível, porque ela tinha autoconfiança. Então, qual é a raiz disso, né? Qual a raiz disso? A gente vai chegar lá. Então, pessoal, a gente olha, né, para baixa autoestima, eu não consigo subir no trabalho, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, meus relacionamentos são sempre assim, nunca dão certo. Se você acredita nisso, lembre que o mundo é mental. O que está criando a sua realidade é sua mente. Se você acredita que é assim, é assim. Se você acredita que é assado, é assado. E ponto. Você está criando sua realidade o tempo todo baseado naquilo que você acredita, a nível consciente e inconsciente. Não adianta a nível consciente você pensar uma forma e o teu inconsciente te sabotar. Você nem vai saber de onde veio o sabote, mas foi tua energia, né? E esse sistema de crenças, né? A teosofia tem um estudo sobre formas de pensamento, né? O pensamento, ele tem uma forma. Quem tem clara evidência mental consegue ver a forma do teu pensamento. E esse pensamento é uma energia. Quando você envolve uma emoção nesse pensamento, você densifica essa energia. E você cria como se fosse um campo, aquilo que é chamado de aura. A aura é constituída por pensamentos, emoções, pelo teu duplo etérico. Então, o teu duplo etérico reflete as tuas emoções, que as suas emoções refletem o teu campo mental. O que é que acontece aí? Você está formando um campo de energia baseado nas tuas crenças e você vai estar atraindo, vai fazendo ressonância ou dissonância, ou seja, você está trazendo aproximação ou você está repelindo energias de acordo com aquilo que você está vibrando. Então, se você vibra homens controladores, se você vibra escassez financeira, se você vibra isso e aquilo, você vai estar atraindo situações como essa. É muito clichê, né? O comércio, ele pode estar quebrado, pode estar falido, mas se ele tiver uma fachada bonita, se tiver umas pessoas lá passando uma energia de prosperidade, ele pode dar a volta por cima. Agora, se o dono está achando que ele está quebrado, se o dono passar isso para os funcionários, o comércio está quebrado, pode ter certeza, vai questão de dias, né? Então, é muito importante a gente estar analisando o que é que a gente está pensando.
Porque a gente vai estar criando um campo de energia em nossa volta, né? E esse campo de energia vai estar atraindo ou repelindo situações, pessoas. Porque tudo vai ter uma energia, né? Tudo tem energia. Então você vai estar atraindo para o teu campo de energia. Você é um campo eletromagnético, energias que estão na mesma frequência que você, né? Uma rádio, onde é que você está sintonizando a rádio, baseado. Você quer saber onde você está sintonizando a tua rádio? Analisa teu sistema de crenças. Se você quer saber o que você está atraindo na sua vida, analise teu sistema de crenças. E o que é interessante é assim, o nosso cérebro, o cérebro é um processador, tá? É um hardware, é um pedaço de matéria. É um órgão, né, do nosso corpo, o cérebro. Mas o funcionamento dele está baseado no software, ou seja, na tua mente. A tua mente é um software, certo? Deixa eu trazer aqui outro ponto. Então, esse processador, ele está funcionando de acordo com o software. Esse software é tua mente. Se você quer analisar a energia que você está atraindo para a sua vida, analisa a tua mente, tudo nasce da mente. Por isso que esse despertar, você olha de fora para dentro. Se você está identificado com tua mente, com teu ego, você vai estar muito, muito limitado. Um terapeuta ele pode ajudar, mas você tem que ser seu principal terapeuta. Você tem que ser seu principal terapeuta. Você não pode terceirizar essa responsabilidade a ninguém. Porque se você está desassociado da sua mente, você tem uma liberdade enorme. Você vai conseguir olhar para a sua mente como se fosse uma bola assim, ó. Vai ter coisas que estão muito inconscientes, você não vai conseguir ver agora, mas você vai abrindo isso, né? Então, esse despertar ele vai ajudar muito, e a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, tem pessoas, tem 3 pontos assim, né, que impedem as pessoas, que eu identifiquei, mais ou menos ação, potencial e merecimento, né? Tem pessoas que são muito, vamos lá, eu quero muito chegar em tal canto, mas eu me limito sempre, eu me saboto. Ou seja, tem uma crença limitante ali. Essa crença limitante está na ação, no potencial e no merecimento. Vamos lá, ação. São pessoas que são procrastinadoras. Deixa para fazer amanhã tudo. Tudo, quando der eu faço. Sem que chega amanhã, deixou tanta coisa para fazer que fica perdido. Não faz nada de novo. Ou faz muito pouco. Né? E aí vai. Né? Então, a ação da pessoa está muito limitada. Aí outro ponto, o potencial, né? Eu não acredito no meu potencial. Eu vejo meus amigos chegando lá e você de repente tem um diálogo interno de não acreditar no teu potencial. Você de novo está limitado. Eu não posso, eu não consigo. Pais que criaram um filho falando que você consegue, você pode, você é capaz. Essas crianças são as crianças que se tornam um presidente, se tornam um Buda, se tornam um Cristo, que se tornam, enfim, pessoas que vão trazer uma mensagem massa, que vão fazer coisas diferentes, né? Que vão descobrir uma solução que vai resolver o problema de milhões de pessoas. Enfim, são pessoas que não têm muito limite interno. E você pode criar, se você for construído com muito limite interno, você pode desbloquear a si próprio. Está na tua mão. Né? Assim, a gente tem uma hora e pouca de live, e é um tema muito extenso, a gente pode passar aqui 10 semanas falando sobre isso e não vai falar tudo, né? Então, outro ponto, né, eu falei de ação, de potencial, tem o merecimento também. Eu não me acho merecedor. Eu não me acho merecedor de atingir tal coisa. Então, tem gente que é assim, né? Eu não me acho merecedor. Por exemplo, teve um dos casos aqui que falaram nos stories, eu não me acho, eu não consigo, eu tenho uma limitação em achar que eu consigo progredir no meu trabalho. Ou seja, não se acha merecedor. Quem disse a você que você não merece? Você é totalmente livre. Você merece. Então não adianta a pessoa ter potencial, ter capacidade de ação, se a pessoa não se acha merecedora. Ou não adianta a pessoa se achar merecedora
ter potencial e não agir. Não adianta a pessoa agir, se sentir merecedora e não acreditar no próprio potencial. Então são 3 pilares importantes, né? É você ter a capacidade de agir, meter a mão na massa e fazer acontecer. É você se ver como capaz de fazer acontecer. Se outra pessoa conseguiu, você consegue. Você consegue. E outro ponto é você se sentir merecedor. Cara, você veio aqui para receber, você é próspero. Né? Quem limita a quantidade de açúcar que uma formiga acha? Quem limita a quantidade de beijos do beija-flor que uma flor ganha? Quem limita, né, a quantidade de mel que uma abelha faz? Então é muito importante a gente buscar olhar para esses pontos assim. Né? Você não tem limite. Você pode quebrar isso. Agora, se enxergue, se observe. Né? Como é que você identifica? Eu fiz um roteirinho agora antes da live. Como é que você identifica essas crenças limitantes? O que é que te limita? O que é que te gera sofrimento? O que é que te gera sofrimento a outras pessoas que estão em você? Simples. Teve uma pessoa que falou, eu não sei identificar minhas crenças limitantes. Não é possível. Não tem nada, nenhum ciclo que se repete e você é insatisfeita com esse ciclo. Não tem nada que você queira fazer e não consiga. Você se limita o tempo todo. Não tem nada que te faça sofrer. Tudo isso é uma crença limitante. E aí, pessoal, a gente parte assim para essa cura, né? Para essa cura. Então a gente, primeiro ponto assim, identificou a crença limitante, né? Identificou. Tenta olhar para a raiz dessa crença. Onde é que ela nasceu? Olha para os gatilhos que disparam, né, essa crença. Quais gatilhos? Por exemplo, toda vez que eu me deparo com uma pessoa que fala tal coisa, a minha crença limitante faz com que eu me sinta muito mal, eu chore. Né? Se alguém fala comigo sobre relação pais e filhos, eu me sinto muito mal, fico triste por 3 dias, por 2 dias. Isso é um gatilho. Você vai identificar os gatilhos. Você vai tentar identificar a causa raiz, onde é que isso nasceu. E eu vou falar um pouco sobre essa causa raiz. E é importante que você tenha um combustível para mudar isso. Porque assim, eu tenho uma crença limitante, eu identifiquei a causa, mas se você não tiver uma motivação que vai fazer você andar, você está preso também. Então, busca encontrar o que é que gera essa motivação para você. Eu já trouxe um exemplo aqui, né? Quando eu falo sobre, quando eu dou curso de meditação, eu falo que um dos pilares é a intenção. Qual a tua intenção em meditar? Não é expectativa, tá? Não, é diferente expectativa. A expectativa está relacionada a onde você quer chegar. Mas qual a tua intenção? O que é que traz esse propósito de você dedicar tempo à meditação? Porque se você não tem um propósito, qualquer novo hábito que você queira trazer para a sua vida, qualquer coisa que você queira mudar, se perde. Você tem que ter um gás interno, uma energia. A sua psique, ela libera libido. Ela libera prana, energia vital. Se você tem uma motivação, esse é o gatilho para ela injetar. Por que você quer mudar isso na sua vida? Então, deixe isso muito claro para você, esse propósito, essa intenção. Né? Então, a porta da tua casa que está trancada há dias, né? E tua mãe está o tempo todo falando, filho, abre essa porta aí, tenta abrir, porque está trancado, está emperrado. Tem tal coisa lá que eu preciso tirar. E você, tá mãe, depois eu tiro. Aí você tenta uma vez, não consegue. Tá, eu vou chamar o chaveiro. Agora se alguém falar assim, ó, teu filho tá preso lá, tá trancado. E tá pra pegar fogo. Não tem porta de chumbo que você não vai conseguir derrubar. Você vai derrubar aquela porta. Você vai arrumar uma solução de derrubar aquela porta. Por quê? Porque tem um propósito. Tem uma intenção muito clara. Então, identifica essa motivação para que você mude. Um ponto importante é assim,
eu tenho uma ferramenta da PNL que se chama modelagem, que eu acho muito legal, sabe? É tipo assim, como eu poderia ser nesse aspecto da minha vida. Tudo que a gente está falando aqui ainda não é um plano da transcendência, é o plano dual. É o plano do mundo manifesto da vida cotidiana, do trabalho, das coisas. E é importante pra gente saber viver, né? Conhecer as regras desse jogo e saber jogar da melhor forma possível esse jogo da vida, né? A gente vai chegar um pouco nisso, mas você olha e fala assim, como é que eu poderia ser? Como é o eu ideal? E você pode olhar, por exemplo, Jesus Cristo é um arquétipo também. Porque você olha para ele como modelo, o cristão olha para Cristo como modelo. É esse cara que eu busco ser todo dia. O budista ele vai olhar para o Buda. Né? É esse coração compassivo, essa mente de sabedoria que eu quero ter. Um arquétipo. Você pode olhar para alguém, por exemplo, você está com dificuldade no teu relacionamento. Você pode construir na tua visão o teu eu ideal. Você pode pensar em alguém da tua família que você tem uma admiração. Você fala assim, caramba, é tão harmônico o relacionamento dessa família, né? Dessas pessoas aí. Modela essa pessoa. Isso não é inveja, isso não é nada. Isso é uma admiração que você está modelando, né? Poxa, eu estou travado no meu campo financeiro. Modela alguém. Alguém que você identifica. Eu estou travado como terapeuta. Modela algum terapeuta. Quem é o terapeuta que você admira? Modela ele, vê ele. E pensa sempre assim, como o fulaninho faria nessa situação. Isso é uma técnica muito boa, assim. E você pode criar o teu ser ideal também, sabe? E você vai falar assim é o jeito que eu queria ser e o meu eu ideal agiria dessa forma nessa situação. Né? Então você está criando um norte. Sabe? Porque assim, estou com um problema, preciso mudar, mas para onde eu vou? A modelagem é o norte. É o norte. Né? Eu quero ser uma pessoa mais compassiva. Você pode pegar Madre Teresa de Calcutá. Você pode pegar, de repente, uma tia sua. Você pode pegar sua mãe. Você pode pegar Buda, Jesus Cristo. Não interessa quem você pegar. Modela essa pessoa. Tá? E você sempre buscar assim, como é que essa pessoa agiria nessa situação? Como é? Tenta descrever o seu eu ideal, de repente, botar no papel, como é que eu poderia ser? Como é que eu deveria agir? Qual a forma mais harmônica que eu vou trazer mais harmonia para o todo que eu vivo e para mim mesmo? E você vai colocando assim. E aí, quando você identifica essa crença limitante, algo muito importante, você modelou que tem um norte, você ressignifica. Né? Vamos supor, você... é interessante assim, porque quando você chega na causa de algumas crenças, você tende a dissolver elas. Né? Por exemplo, eu vou trazer um exemplo, tá? Eu tinha muita dificuldade de falar em público. E eu fazia curso de oratória valendo e não saía do canto. Eu continuava com esse medo. Eu ia falar em público numa faculdade, numa apresentação. Eu tremia na base. Depois eu fui ter empresa e eu tinha a convenção da minha empresa, né? E tinha 5.000 pessoas, às vezes 3.000 pessoas. E eu tinha que falar em público. Ali eu tinha assim, né? Era muito importante que eu falasse em público. E eu tremia na base demais, eu falava o mínimo possível ali. Porque pra mim aquilo ali era um terror incrível. E eu percebi que eu quebrei essa fobia fazendo. Eu ia lá e metia a cara. Simplesmente, tu tem medo de elevador, um belo dia tu vai assim, em buraco no elevador. Aí tu olha assim, subiu, não aconteceu nada. Isso é uma forma, você encarar. Outra forma que eu poderia ter feito, e depois a ficha veio cair para mim depois, quando eu comecei a me auto-estudar, me auto-observar, eu percebi que essa crença limitante da minha incapacidade de falar em público era porque quando eu era criança eu não gostava de estudar. E eu ia fazer uma apresentação na escola, em público, eu lia o que estava atrás do cartaz. Na época não era slide, tá? Era cartaz. Então tinha uma filinha ali, eu segurava e todo mundo ria pra caramba da minha cara.
Eu não gostava de estudar, não gostava daquela matéria que estava sendo exposta lá. Eu simplesmente lia o que estava atrás do papelão, do cartaz. Então, tá aí. Imagina se eu olhasse para isso. Quando eu olhasse assim, caramba, isso está embasando uma crença limitante que eu tenho. Você dissolve ela. Você fala, caramba, esse conhecimento eu tenho já. Esse conhecimento do assunto eu tenho. Quando eu era criança eu não estudava, portanto eu não sabia falar aquilo. E você começa a criar o quê? O potencial, aqueles 3 pilares, sabe? Ação, potencial, merecimento. Você estava travado porque você achava que não tinha potencial de falar em público. Você fala, não. Se eu consigo falar para mim mesmo no espelho, eu consigo falar em público. Você começa a abrir um negócio gigante assim na sua frente, né? Enfim, então você vai ressignificando a partir daí. Por exemplo, minha crença limitante de eu não sei falar em público. E você ressignificou, você olhou para a história e fala assim, eu não falava em público porque eu tinha medo. Ou então você está repetindo padrões de relacionamento, sempre o mesmo padrão de relacionamento, desarmônico. Aí você olha para os teus pais e você vai falar, caramba, mesmo padrão do meu pai e da minha mãe. E quando você começa a perceber isso, essa sabotagem, essa energia de sabotagem, ela começa a perder força. Não que ela não exista mais, ela pode existir, mas ela começa a perder muita força. De repente você chega até a desapaixonar por quem você está apaixonado. Você fala assim, eu estou apaixonado por essa pessoa, de repente, né? Estou vivendo um amor com essa pessoa, mas eu sei conscientemente que esse relacionamento não é harmônico. Ou a pessoa muda, eu mudo, enfim, ou não vai dar certo. Conscientemente você está, mas inconsciente você está preso à pessoa. E o fato de você olhar para essa raiz, você começa a tirar energia. Você começa a tirar essa energia. E você trouxe, né, essa motivação para mudar. O que é que está te motivando a mudar? Cara, eu quero ser livre no meu relacionamento. Eu quero ter relacionamentos como as pessoas normais têm. Eu quero prosperar no meu trabalho. Eu quero falar em público. Né? Teve outro exemplo também. Teve um rapaz que disse que era homossexual, mas ele não se aceita como homossexual. É interessante isso, né? Quem criou esse conceito que você tem que ser hétero ou homo? Quem criou? Mentalidade humana. É um conceito totalmente machista. E se você começar a olhar, né, isso está dentro do teu inconsciente coletivo. Vê que interessante o Jung aí, né? Pode ser que esteja dentro da tua experiência pessoal ou esteja no inconsciente coletivo, porque está dentro desse inconsciente coletivo, né? Que a homossexualidade é errada. Cara, olha para isso com carinho, sabe? Olha de fora, olha para a neutralidade. Não tem certo nem errado na forma que você... Tem o que é harmônico e o que é desarmônico. O certo e errado não existe. Ao meu ver, tem o harmônico e o desarmônico. E você é inclusive livre para escolher o desarmônico. Então você olha e começa a analisar, cara, o que é que tem de errado aqui? E algo muito interessante, pessoal, que é importante, assim, uma vez que você ressignificar, é você tomar atitude de fazer por onde. E o que é que acontece quando tu tem um sistema de crença corrompido? Quando tu tem um vírus no teu HD, quando tu tem um vírus, né, no teu software, na tua programação. Agora eu vou trazer para a neurociência, né? Você vai olhar para o teu cérebro e você vai ver que tem vários, né, neurônios. E toda vez que você enxerga alguma coisa no teu mundo externo e você significa isso, você começa a gerar várias sinapses. São caminhos neurais que vão sendo formados através das sinapses no teu cérebro. O que é isso? Eu vou trazer uma linguagem muito simples. É um caminho. Ou seja, é um caminho que você tem uma tendência de automaticamente percorrer toda vez que você depara com uma situação. Eu deparo com um elevador que eu tenho trauma. Toda vez, o meu cérebro vai fazer sinapses baseadas no meu sistema de crença, que aquilo ali me gera medo. Porque aquilo é neutro.
E o teu cérebro ele não consegue identificar o que é real, o que é irreal. Se você sonhar com algo e não estiver acontecendo na vida real, você pode sentir frio, você pode sentir calor. Se você estiver hipnotizado e derem uma cebola para você e falarem que isso é maçã, você vai comer a cebola e vai sentir gosto de maçã. O teu cérebro ele não sabe discernir o que é real, o que é irreal. Tá? Parta desse pressuposto. Então, você vai estar formando caminhos neurais toda vez que você se depara com alguma situação na sua vida. Então, várias sinapses vão acontecendo toda vez que você olha para um elevador. Então é meio que automático isso. Olhei para o elevador, tenho medo, tenho fobia. Você vai construir novos caminhos neurais. Como? Através de novos hábitos. E repetição desse novo hábito. Isso é a ação de ressignificação. Você vai criar um novo padrão, um novo caminho. Imagina tua mente como um mapa, né? Vamos lá, como uma floresta. E você tem um caminho que você andou tanto nesse caminho que esse caminho pavimentou. Fez uma estrada, parou de crescer até mato lá. Então, toda vez que você se depara com a situação, você pega esse caminho natural na tua mente. Quando você cria um novo hábito, você vai ter que tirar o mato. Você vai ter que criar um novo caminho. É trabalhoso no início. É que nem aprender a dirigir carro. No começo você está pensando tudo. Porque você ainda não tem um mapa neural ali. Você está, opa, eu passo aqui. Daqui a pouco isso se torna automático. Quando se torna automático, você já construiu um caminho ali. Então, toda vez que você vê uma situação, você já percorreu um caminho desarmônico. Você vai criar um novo caminho. E quanto mais você passar por esse novo caminho, o que é que vai acontecer? Você menos vai passar pelo outro. O que é que vai acontecer em um e outro? Você está usando um novo caminho, esse novo caminho vai começar a pavimentar mais. A parar de crescer mato ali. Já o caminho que você parou de usar, vai começar a crescer mato ali porque você parou de usar. Por isso que falam do poder da repetição, de você criar novos hábitos. Você repetir algo por 21 dias, ou 10.000 horas, né? Tem essas duas teorias, né? Você repete algo por 21 dias. Na Escola da Luz a gente trouxe 21 dias de meditação, né? Porque para pessoas sedimentarem o hábito da meditação. Então, você quer criar um novo hábito, você repete algo, né? Tem também os 21 dias da prosperidade, né? Meditação de prosperidade de Deepak Chopra, lá também. Enfim, por quê? Tem uma teoria sobre isso. Ou então tem uma teoria que fala, quando você faz por 10.000 horas algo, você se torna expert nisso. Por quê? Você cria um novo caminho neural. Então veja, repita algo, enfrente algo. Você tem medo de algo, por exemplo, você tem medo de um elevador, cria-se uma fobia, mas conscientemente você vê pessoas indo e voltando. E você fala assim, cara, eu vou raciocinar sobre isso. O risco de algo acontecer comigo nesse elevador é mínimo. É meu inconsciente que está me sabotando, porque de repente, quando eu era criança, eu soube de um acidente no elevador e minha mãe falou para eu jamais pegar elevador sozinho. Vê que interessante isso. Suponha que você não vai identificar a causa raiz desse trauma, a causa raiz dessa crença limitante. Ok, não tem problema. Enfrenta ela. Não identifiquei porque eu tenho medo de falar em público. Eu não identifiquei porque tenho uma crença limitante com o elevador. Enfrenta ela. Porque conscientemente você vai olhar de forma racional, você vai falar, peraí, público. O que eu tenho para falar para eu consigo falar isso aqui que eu estou falando para uma pessoa. Porque eu não consigo falar para 1.000. O que é que está me limitando? Se eu estou vendo 300 pessoas subindo e descendo esse elevador aqui, porque só comigo vai acontecer algo. Você usa o consciente para se conscientizar do inconsciente. Quando você repete isso, o que é que vai acontecer? Você vai trazer um novo caminho neural. Então você vai pavimentar uma nova estrada. Portanto, você conscientemente não quer mais pegar a velha estrada. E ela vai começar a crescer mato. E é isso. Pessoal, se a gente vai trazer muita complexidade para a ressignificação do sistema de crença, a gente traz muita complexidade. É como eu falei, isso é um tema complexo. A gente poderia passar muito tempo.
né? Dentro da Escola da Luz a gente tem o curso Sabedoria Emocional e Mente Virtuosa, a gente trabalha muito isso. Tem técnicas lá como switch, né? Para você quebrar um trauma, quebrar uma crença limitante, né? Que você vai repetir isso e você vai... Eu posso trazer isso de repente numa outra live, mas você tem curiosidade, tá lá, certo? O que mais? O que é que eu posso falar aqui? É um tema muito complexo, assim. A gente tá meio que passou de 1 hora aqui de live, tem meditação ainda, mas tem vários caminhos, né, para você reprogramar. Tem a própria meditação. Quando você medita, você vai estar saindo da mente cada vez mais, essa mente concreta. A gente está preso nessa mente. E a meditação vai trazendo essa liberdade da mente. E você vai aprendendo a desassociar da mente. A meditação vai sutilizando muito tua percepção da vida e tua percepção sobre você próprio. Então, já um tremendo de um método, se você medita, excelente. Isso vai te ajudar muito a trazer maior liberdade para tuas crenças limitantes. Outro ponto, hipnose pode te ajudar. Técnicas de programação neurolinguística que a gente tem no curso Sabedoria Emocional. Você pode fazer um curso de PNL. O curso de PNL é uns 1.000 conto, 2.000 conto. Eu fiz, paguei R$1.800 há uns 10 anos atrás. Né? Paguei R$1.800 na época. Enfim, você pode fazer um curso de programação neurolinguística. Você pode fazer uma sessão, né, de hipnose, enfim. Você pode reprogramar teu subconsciente dormindo. Tem reprogramações de subconsciente dormindo. Você pode gravar. Você pode pegar um gravadorzinho e gravar assim. Eu sou, sei lá, eu sou próspero, tem dificuldade com questões financeiras. Eu sou próspero, eu sou isso, eu sou aquilo, com uma musiquinha de fundo e coloca para dormir. Se você procurar no YouTube, você vai achar reprogramação para prosperidade ou para relacionamentos. Você vai achar. Então, isso faz com que você, quando você vai dormir, o que é que acontece? Você sai do teu consciente, abre-se o inconsciente, o teu subconsciente. Então, no sono, no estado de sono, você acessa conteúdo do teu inconsciente pra caramba. O sono fala muito contigo, os teus sonhos falam muito contigo, porque ele está trazendo conteúdos do inconsciente de forma simbólica. Então, tem N formas de você reprogramar, tá? Mas busca meditar. Esse conhecimento já é uma tremenda, uma barreira assim, que você pega esse conhecimento que a gente está trazendo aqui, mínimo, você medita, você começa a se observar, você vai ver que você vai mudar muita coisa em você. Tá? Então tudo aí são ferramentas. E assim, pessoal, antes de pergunta, tá? de responder algumas perguntas, eu vou escolher 3 perguntas aqui, que a gente ainda tem meditação. Cara, o despertar da consciência é o grande milagre que você pode fazer na sua vida. É a maior liberdade que você pode fazer na sua vida. Quem você é essencialmente é desassociado do seu corpo, da sua mente, das suas crenças, da sua história, da sua memória. Você é livre. A sua essência é livre. O fato de você se identificar com a mente e ego, você fica preso nela. Então, o que a sua mente só sabe é aquilo que foi ensinado a ela. Então você está preso nisso. Se alguém ensinou que o céu é vermelho, que dinheiro é sujo, que relacionamento é difícil mesmo, que ter filho, por exemplo, eu escutava pra caramba. Ter filho, meu irmão, é um saco no início, tá? É o maior amor do mundo. Todo mundo fala isso, né? O maior amor do mundo, mas é difícil e tá muito trabalho e tal. Cara, eu não fui com essa visão, eu escutei muito, se prepara para dormir. Realmente eu acordei muito de madrugada, mas eu acordei com um amor tão grande assim que aquilo me trouxe leveza para lidar com algo que eu poderia estar ali. Mesmo, era para eu ter dormido mais e não sei o que lá. Então o conteúdo da mente ele é muito limitado. O despertar da consciência é a grande cura. Porque quando a gente desperta a consciência, a gente vê o seguinte: caramba, eu não sou essa programação, eu tenho uma mente. E eu vou reprogramar ela do jeito que eu bem entender.
É uma liberdade incrível. Onde é que eu vou dar maior atenção aqui? E pessoal, assim, a gente falou sobre o sistema de crenças, não adianta sair daqui, eu vou olhar para todo o meu sistema de crenças. Escolhe um ponto para você ganhar confiança. O que é que eu preciso curar em mim? Olha para um ponto. Tem 5 pontos. Não pega o mais complexo, não. Pega algo assim, que te incomoda, mas que seja mais simples. Por quê? É muito mais fácil você se motivar correndo 5 milhas do que você de cara querer bater 200 milhas. Quem bate 5 vai falar, opa, eu consigo 10. Quem faz 10 fala, eu consigo 100, 100, 200. Tá? Então, tô escutando, tô vendo alguns comentários aqui, mas depois eu comento sobre isso. Começa com algo simples. Por exemplo, o Pri falou assim, eu ouço essa live e me desespero, porque eu não consigo aplicar. Desesperar, Pri, se você não tivesse recebido esse conhecimento e você achar que você está na gaiola da sua mente. Essa sua afirmação aqui, ó, tem algo errado comigo, porque tento tanto fazer essa reprogramação, porque tento tanto fazer uma reprogramação. Isso já é uma crença limitante. Se você parte daí, você já parte da tua limitação. E você consegue, Pri. Você é muito livre. Olha teus amigos falando aí, Letícia, Max. Você é livre. Se você já vai com essa crença, se você acredita que você pode, essa frase é velha, né? Se você acredita que não pode, em ambos os casos você está certo. Em ambos os casos você está certo. Então, começa com algo. Você quer começar a correr, você quer fazer uma maratona de 100 km, começa com um passo, com uma pequena meta. Eu quero andar 1 km. O que é que você vai começar? Eu tenho que resolver essa minha crença limitante. Exemplo. Toda vez que alguém fala do presidente X, eu bate uma raiva em mim, eu abro a boca e depois perco muita energia e me arrependo depois. Começa o seguinte, se calando a boca. Uma vez. Cala a boca uma vez, pronto. A pessoa fala, não, que presidente X é o cara e não sei o que lá, e você não suporta ouvir falar o nome desse cara. Eu já vi muito isso. Olha no campo de neutralidade para isso. Você fez uma vez, você vai ver que você conseguiu uma vez. Sendo assim, você consegue 2. Consegue 2, consegue 10. Quem consegue 10 consegue 100. Quem consegue 100 consegue 1000. Começa com um passo. Se você quer fazer 100 km, começa com um único passo. Com uma pequena meta de 1000 km. De 100 metros que seja. Mas começa. Começa com algo pequeno, tá? Não pega as tuas crenças limitantes todas, vou botar tudo num papel. Pega uma. Não pega mais complexa, pega uma. Você pega uma, coloca no papel, pega menos complexa. Se você consegue essa, você vai destravar teu potencial. Você vai olhar e falar assim, caramba, eu posso. Eu fiz isso com isso. Eu posso fazer com algo maior também. Aí você tenta com outra. E aí vai. E quanto mais você faz isso, mais livre você fica. Me perguntaram aqui o que é que eu acho de bens materiais. O que é que tem bens materiais? A vida é matéria. A vida aqui é matéria. Quem você é consciência. Mas a vida é energia, né? Matéria é energia. O que é que tem? Quem criou o preconceito contra a matéria foi a mente humana. Quem corrompeu a matéria foi a mente humana. O problema não é você ter bens materiais. O problema é ter o apego a eles. É você achar que através deles você vai ter felicidade. É você não saber viver sem eles. Porque eles não vão ser seu para sempre. É você reconhecer a impermanência nos teus bens. Ter bens não tem problema nenhum. Não vejo problema algum em ter bens. Zero. Jade, todos os meus trabalhos fixos não pagou salário. Tem a ver com crença.
Tem, Jade. Você está atraindo isso. Você está atraindo isso. Vê que legal, você identificou. Opa, Tiago está falando isso aí. Eu percebi que tem um ciclo que está se repetindo para mim. Vê que legal. E aí você começa a identificar, né? Qual o padrão que está se repetindo aqui? Você olha para os teus, sei lá, 3 últimos empregos fixos que não te pagaram. O que é que tem em comum nessas 3? Vai ter alguma coisa muito em comum. E você vai olhar para uma dessas 3 coisas em comum e você fala assim, ah, é isso. Eu estou atraindo esse tipo de energia aqui. Qual a energia do outro lado do polo dessa? Por exemplo, pessoas muito gananciosas. Nos 3, as pessoas que me entrevistaram tinham uma energia muito pesada, muito densa. Cara, vai para empregos que você tem uma energia oposta, pessoas mais leves, por exemplo. Não sei, eu tô trazendo aqui, mas você vai ver que se 3 é muita coincidência. Você arrumar 3 empregos fixos e nenhum dos 3 te pagar, é algo muito errado. Você está atraindo isso, entendeu? Mas não se culpe por isso. Perceba em você o que é que está fazendo você atrair isso e veja o que está se repetindo nesses 3 padrões, para que você mude isso. Ó, Cris, muito bem, Cris. Depois de adquirir conhecimento, não tem mais volta. Se você internalizou o conhecimento, não tem mais não. Não tem mais. Tem que aplicar. Muito bem, Sônia. É isso. Pessoal, antes de responder algumas perguntas, tá? Hoje eu abri caixinha, eu não consegui responder todo mundo com dúvidas sobre o curso Caminho da Luz 2.0, tá? Se alguém tem alguma dúvida, pode trazer aqui. Me desculpa, eu consegui responder apenas algumas e tinha outras perguntas também que eu não consegui responder. Vocês podem usar aqui para fazer. Mas quem está com essa dúvida, que é bem recorrente, o curso Caminho da Luz 2.0 é um curso voltado para sabedoria emocional, mente virtuosa. Tá? A gente tem todos esses módulos lá de uma forma aprofundada e a gente usa isso como base para o despertar. A gente entra no autoconhecimento. Você entender, né, os teus 7 corpos, olhar para ele, né, e até chegar no nível de consciência, de olhar de fora. Tudo isso usando a meditação e a prática de mindfulness para trazer contemplação para isso. A gente vai aprofundar tanto na meditação quanto mindfulness de uma forma gradual e muito leve, tá? Então, muita gente perguntando como é que funciona tal, tem lá dizendo. Tá? Se você clicar lá na página que aparece lá, vai ter lá os módulos, enfim. Mas não custa nada eu falar aqui também. Tá? Faço um post depois falando sobre esse conteúdo. A outra pergunta recorrente é: quando é que vai ser liberada a condição especial? Pessoal, esse curso, eu só faço ele presencial. Eu sempre fui só presencial. Eu tenho o Caminho da Luz 1.0, que é um curso aprofundado, está dentro da Escola da Luz. É um curso intenso, mas o 2.0 vai além. No entanto, pega a essência do 1.0 também. Tá? Então, se você não tem base nenhuma, iniciante, não tem problema. No 2.0 a gente vai além. Quem fez o presencial, eu não recomendo fazer esse, porque é muito similar. Tá? Mas o curso presencial, o preço padrão dele, eu sempre abro uma cota, né? Eu abro 10% das cotas para pessoas que não podem pagar, mas o preço dele é R$990, tá? Então, agora a gente vai ter uma super condição para quem tem interesse para fazer online e ao vivo, tá? Então vai ter um preço especial que eu não consigo fazer isso presencial, tá bom? Então, você tem interesse, quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, vai estar disponível essa condição especial apenas para quem está no grupo, das 9 às 19 horas. E tem vaga limitada, tá? Então, se você tem interesse, tá, em fazer, vai ser online, vai ser pelo Zoom, tá? Eu vou ver a carinha de todo mundo lá, a gente vai interagir, vai ser um programa bem especial. Então é isso, família.
O presencial eu não sei quando vai ter agora, tá? Eu estou com o tempo agora um pouco mais escasso e eu não sei quando eu vou fazer curso presencial de novo, vou promover de novo. Não tenho previsão ainda para esse ano, nem início do ano que vem, tá? Podem trazer algumas perguntas. A Tatiana perguntou quanto tempo de curso? Vão ser 8 semanas, Tati. Vai ser um encontro por semana. Esse encontro vai ficar gravado se você não puder ver ao vivo, tá? E você vai ficar com essa gravação aí com você também. Vão deixando as perguntas aqui. Eu vou só no banheiro rapidinho, 20 segundos e volto. E aí a gente entra na meditação. Lu perguntou, os encontros serão no horário fixo qual? Lu, vai ser segunda-feira às 8h30, às 20h30, tá? Thalissa, obrigado Thalissa pelo comentário. A Escola da Luz é incrível, eu recomendo. Está sendo um grande conhecimento e desenvolvimento. Nádia, são 8 encontros, são 8 encontros. Isso mesmo. Dai, quero virar 2.0, quero virar turbo. Alice, estou esperando no Zap. Essa live de hoje foi forte, é isso. Pancada, mas para a liberdade da gente, né? Letícia. A Joana fez o curso presencial. O curso é excelente, recomendo demais. Obrigado, Ju. Letícia, como lidar? E Joana, eu vou passar para você. Você não viu, você ainda não fez os 2 últimos módulos, porque você teve que faltar. Eu vou passar o acesso para você, tá? Você vê online com a gente. Letícia, como lidar com a nossa própria reatividade? Aquele tipo de coisa que a gente não tem muito controle visível, só age. Então, Letícia, eu falei um pouco sobre isso hoje. É como se fosse um gatilho que dispara uma reação, um impulso na gente, né? É um gatilho, toda vez que a gente se depara com esse gatilho, causa uma reação. Tem uma técnica que eu trago sempre, chamada Stop. Eu trago ela no Caminho da Luz, né? A técnica Stop está dentro da Escola da Luz também. Essa técnica é simplesmente quando você sentir esse impulso subindo, porque é uma energia que sobe, e você precisa descarregar essa energia. Você simplesmente vai parar. Stop, para. A sigla, tá? S de stop, T de take a breath, ou seja, respira. Para, respira. 3 vezes, respira. Observa e depois proceda. E às vezes o proceder é não fazer nada, é calar-se. Então, uma forma muito legal de você lidar com esses impulsos é você parar, respirar. E às vezes, assim, Letícia, você continua, você é como se você tivesse segurado aquele impulso, assim, eu tenho que soltar essa energia para fora. Mas relaxa. Porque você sabe que aquilo vai ser desarmônico se você soltar isso. Você se arrepende. Para você estar falando isso é porque você já se arrepende de fazer isso. Então você segura.
Aí você vai ter uma conversa com você mesmo. Às vezes nessa própria conversa você dissolve isso. Fala assim, caramba, por que eu tenho que... A pessoa é inconsciente, a pessoa está falando isso para mim às vezes, estou supondo, tá? A pessoa não sabe nem o que está falando. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que reagir dessa forma? Então você tem uma conversa com você mesmo, mas aplica esse stop. E toda vez que você vai aplicar esse stop, outra coisa, você pode reprogramar um novo hábito na sua mente. Você sabe um gatilho que se repete, você fala para você mesmo. Quando isso se repetir, ao invés de eu fazer isso, eu vou fazer assado. Você começa a visualizar. Vamos lá, toda vez que fulaninho fala isso, e se a gente entrar no curso 2.0, tá? Toda vez que fulaninho fala isso, você vai olhar e vai falar assim, na sua imaginação, quando ele fizer isso, ao invés de eu responder como eu sempre respondo, eu vou agir dessa forma aqui. E você começa a visualizar você fazendo isso. Você automaticamente está percorrendo um novo caminho neural. Você está criando um novo caminho para você, interno dentro de você. Então você vai reagir diferente. Toda vez que você deparar com a mesma situação, você vai reagir diferente. Então, quando essa situação bater, você aplica o stop e você pode agir de acordo com aquilo que você programou fazer. Começa com um ponto que se repete para você. Tatiana, tem desconto quem é aluna da Escola da Luz? Tati, tem sim, certo? Primeiro, quem está no grupo vai ter acesso a um super desconto já. Quem é da Escola da Luz vai ter acesso a um cupom para comprar com desconto. Um desconto em cima do desconto, tá bom? Então, vai ter sim. Mariana, stop, take a breath, observe and proceed. É isso. Fala de uma forma mais simples. Para, respira, observa e proceda. Porque o stop por si só ele já fala, né? Stop é parar. Então você já... Mas stop é para, respira, observa e depois proceda. Mari, o problema é você dar o stop em vez de explodir, implodir. Haja meditação. Então, Maria, é o seguinte. Pior do que você expressar raiva é você guardar raiva dentro de você. Isso é pior. Então, tem formas de você transmutar a raiva, de você transmutar algo, tá? Mas isso é um outro tema aí. Se você está na Escola da Luz, tem lá no curso Sabedoria Emocional. Enfim, mas eu posso trazer isso também em outra live. A gente pode marcar outra live. Se for do desejo de você, a gente explora de novo esse tema mais a fundo, enfim. Mas você transmuta essa energia. Essa energia ela vai ter que ser liberada. Entendeu? Você tem que botar ela para fora. Vai ter gente que vai fazer um boxe. Vai lutar boxe. Tem tanta raiva guardada que ela precisa de uma arte marcial. Pessoal, bora meditar? Letícia, onde posso entrar? Entrar onde? Ah, tá. Entrar no curso, tem um link na bio, tá? Você vai entrar no grupo de WhatsApp e nesse grupo de WhatsApp também tem algum conteúdo de 5, 7 minutos por dia, conteúdo relacionado a esse tema, né, que a gente tá mandando para quem tá dentro do grupo. E na quinta-feira a gente vai liberar um link com a condição especial. E amanhã vai ser revelado que preço vai ser. Vai ser um preço muito legal, mas amanhã está sendo revelado no grupo. E quinta-feira vai estar disponível para compra. Se você tentar comprar antes, você vai pagar o preço cheio. Não compra antes, tá? Espera quinta-feira e até ter vaga, né? Se as vagas finalizarem, é realmente, né? Então, não deixar para depois se você tem interesse. Se alguém sentir que não tem condição financeira de participar, a gente tem uma cota, né? Tem uma lista de espera já, mas você pode entrar nessa lista. Se chegar no seu nível, se chegar no seu nome, você pode entrar, né, como bolsa. Mas enfim, é isso. Bora meditar.
Se coloca numa postura confortável. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Inspira pelo nariz. Quando expirar, se esvazia. Se esvazia do excesso de pensamentos, de cobranças, de autocobrança. Se esvazia de expectativas com o futuro, como você quer que o futuro seja ou deixe de ser. Só nesse momento. Se esvazia de você mesmo. Se esvazia daquilo que você acha que você é. Relaxa os pés. As pernas. Relaxa a região do quadril, glúteos, órgãos genitais. Relaxa a região abdominal. Os órgãos internos também, estômago, bexiga. Permita que tudo relaxe. Relaxa a região torácica, os peitos, pulmões. Descansa o coração. Relaxa os ombros, braços, mãos, dedos das mãos. Relaxa a região do pescoço, garganta. Queixo, maxilar, bochechas, relaxa os olhos até ficarem pesados, bem pesados, pálpebras pesadas, testa relaxada. Relaxa o couro cabeludo e o cérebro. Se eu relaxo o corpo, eu relaxo a mente. Se eu relaxo a mente, eu relaxo o corpo. Observa a sua respiração. Sem a necessidade de querer chegar a algum lugar.
Qualquer pensamento que venha, você não dá atenção a ele. Você observa ele passando e retorna à respiração. Quando você está com a atenção focada no único objeto, nesse caso a respiração, isso proporciona que tua mente se acalme. As ondas de pensamento reduzam. Retornando sempre à respiração, como observador. Entra num senso de completude, que não te falta nada. Você pode observar também a sua mente. Observa a sua mente como se você olhasse de fora. Pode ser que esteja passando um pensamento agora ou nenhum. Se você tem a crença que não consegue meditar, se pergunte qual será meu próximo pensamento e espere. Você vai vendo um branco de não pensamento. E depois volta ao pensamento. Mas enquanto você perguntou, nos próximos momentos não veio pensamento algum. Você estava em meditação. Esse tempo ele vai se aumentando quanto mais você observa a respiração ou a própria mente. Os intervalos de silêncio. E vai voltando aos poucos. Você pode dedicar os méritos desse encontro a todos os seres sencientes, que todos possam ser felizes, livres do sofrimento. Obrigado, família. Vamos nessa. Excelente semana a todos. E que espero que tenha surtido efeito para quem está limitado, para quem tem... Todo mundo tem alguma crença limitante, é normal. Que a gente possa usar a sabedoria para se observar e superar essas limitações internas. Vamos que vamos. Beijão para vocês, excelente semana.